Olá, nesse vídeo vamos resolver uma questão de cinemática do ITA que vai trabalhar muito com a sua visão espacial. Então você tem uma situação em que o avião está sobrevoando uma região, vamos desenhar o solo, e você vai ter as direções principais norte e sul, sendo que aqui vai ser o oeste. Então, o ponto que emite o sinal vamos definir como E, e o avião tem a projeção nesse plano dada pelo ponto P, e ele está a uma altura de 5 km. Então podemos desenhar o avião aqui em cima, e vai chegar um ponto da travessia dele que ele vai continuar na direção norte, só que a sua projeção sobre o plano vai ser de 90 graus, uma vez que o ponto vai estar exatamente a oeste dele. Então, quando ele chegar no ponto final do seu trajeto, você vai ter um ângulo de 90 graus unindo a sua projeção até o ponto E. Inicialmente, o ângulo que ele faz com o ponto E é de 45 graus. Por essa razão, você vai ter dois catetos iguais, então essa medida vai ser igual a esta outra medida. O exercício pede, então, para você definir quanto que vale a medida do segmento laranja. Bom, se você tem um triângulo retângulo com um dos catetos já definido, que é 5. Falta definir o outro cateto para você aplicar um Pitágoras e descobrir quanto que vale essa hipotenusa, né? Então vejamos. O avião, ele tem uma velocidade inicial de 50 raiz de 10 metros por segundo. Então você vai ter que utilizar essa fórmula aqui para definir quanto que ele andou em relação à posição inicial da sua travessia. Então a posição inicial dele você pode considerar que é zero. A velocidade inicial antes dele começar a acelerar é 50 raiz de 10. O tempo que demora vai ser 40 raiz de 10 sobre 3, mais a aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado, e é um movimento acelerado, portanto é positivo, está no mesmo sentido de translação, e posteriormente, né, você vai precisar multiplicar o tempo ao quadrado, e ficamos com isso. Então, essa conta está nos servindo para definir quanto que vale essa distância aqui, em roxo. Certo, então você vai ter 2.000 vezes 10 sobre 3, mais, aqui eu consigo cancelar 2, 3, então eu vou ter 1.600 vezes 20 sobre 3. Certo, então, você colocar o 10 sobre 3 em evidência, eu escrevo 20 como 10 vezes 2, e daí eu vou ter 2.000 mais 3.200, fazendo a multiplicação do 2 pelo 1.600. Com isso, você vai ter, então, 10 sobre 3 vezes 5.200. E claro, né, eu me esqueci de multiplicar por meio lá da formulinha do movimento uniformemente variado. Então, na verdade, você não tem um 3.200, você tem um 1.600 mesmo. E aqui você ficaria apenas com o 10, certo? E com isso, você vai ter, em vez de 5.300, 3.600. Então, é importante você também ter uma retomada ante os seus erros, para não ter que refazer todos os cálculos, né? Você precisa identificar o erro de forma pontual. Então você tem 3.600 que vai ser simplificado para 1.200 e, portanto, você vai ter 12.000 metros como sendo a medida do segmento roxo, que é equivalente a 12 quilômetros, né? Só que esse cateto acaba se repetindo para o nosso triângulo de análise, então você vai ter que o segundo cateto também vale 12 quilômetros. E esse triângulo, ele é muito conhecido, que é o triângulo 5, 12, 13. Se aplicarmos o teorema de Pitágoras, você vai ver que vai ficar raiz quadrada de 25 mais 144, que é o 12 ao quadrado. Isso vai dar justamente raiz quadrada de 169, que é igual ao 13. E com isso você definiu o valor do segmento que buscávamos como sendo então de 13 km, que consta na alternativa D. Então esse é um exercício que você precisa estar em dia com as construções geométricas e interpretar corretamente o que se passa no problema com relação às direções norte, sul, noroeste e oeste. E passando para a próxima questão de física, também do ITA, você tem uma região em que há o campo gravitacional de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, uma massa em de 8 gramas. É importante você já colocar no Sistema Internacional de Unidades de Medida, então 8 vezes 10 a menos 3 quilogramas, cai na água, atingindo após alguns segundos uma velocidade praticamente constante. Praticamente constante é um indicativo de ausência de aceleração. Se não tem aceleração, significa que as forças que atuam para cima e para baixo no corpo, elas se anulam, de modo, né, que a resultante vai ser zero. E a velocidade atingida é de 5 metros por segundo. Sabe-se que neste caso a força de resistência exercida pela água é dada por um F de kV, onde V é a velocidade do corpo, só que isso aqui claramente não está designado de forma vetorial, apenas de forma escalar. E aí, desprezando o empuxo da água, podemos afirmar que a constante é. Então é como se você tivesse colocado esse corpo para cair sobre uma mola e chega um ponto em que a aceleração do corpo torna-se zero, de modo, né, que a força de resistência anula
anula a força-peso. Então, como que você poderia modelar? M vezes aceleração é igual ao somatório de forças na direção que estamos avaliando, que nesse caso é a direção Y. Então, você teria a força-peso sendo a responsável por levar esse objeto para baixo e vai ser contraposta com a força de resistência da água. No momento em que você tem ausência de aceleração, a velocidade se torna constante e ela vale 5 metros por segundo. Então, você poderia dizer que para V igual a 5 metros por segundo, você vai ter que mg é igual a k vezes v. Estamos interessados em isolar o k e, portanto, você vai fazer mg sobre v. É sempre interessante você isolar de forma puramente algébrica a variável de interesse antes de sair trocando os valores. E agora sim é que vamos fazer as devidas substituições. Então, massa é 8 vezes 10 a menos 3, gravidade é 10 e a velocidade marca como 5. Portanto, você vai ter 8 dividido por 5, que é 1,6, 10 a menos 3 com 10, 10 a menos 2. E aqui, se você avaliar com calma, vamos ter quilograma da massa, metro por segundo ao quadrado da gravidade e metro por segundo da velocidade. Com isso, você consegue cancelar o metro e no denominador reside apenas o segundo. Então, você vai ter quilograma por segundo. A alternativa correta é, na verdade, letra B. Estava faltando o sinal de menos ali no expoente. E você tem exatamente a sua expressão, 1,6 vezes 10 a menos 2 quilograma por segundo. Aqui é interessante você prestar atenção nesse quilograma F. O que vem a ser o quilograma força? Ele vai basicamente ser uma unidade de medida de força. Então, se você pesquisar aí na internet, você vai ver que ele é aproximadamente 1 newton dividido por 9,806. Então, em termos mais práticos, você poderia dizer que 1 newton é igual a 9,8 quilograma força. Então, é meramente uma unidade de medida para força e que você eventualmente pode precisar para fazer alguns cancelamentos, né? E as outras alternativas, elas não fazem sentido, justamente por conta do expoente na potência de base 10. É isso e finalizamos por aqui. Até uma próxima.